Fala galera, beleza? Vamos começar aqui a resolução de um exercício de matemática. Esse exercício fala sobre regra de 3 do tipo simples. 8 pedreiros fazem um muro em 72 horas. Quantas horas levarão 6 pedreiros para fazer outro muro igual? Bom, então vamos lá. A gente sabe que 8 pedreiros, olha só as relações que a gente vai fazer. 8 pedreiros, vou colocar 8π, tá bom, 8π. 8 pedreiros, eles fazem um muro em 72 horas. 72 horas, beleza. Agora o exercício pergunta, em quantas horas, ele não sabe a quantidade de horas aqui, em quantas horas levarão 6 pedreiros para fazer outro muro igual. Então, ó, 6 pedreiros, pedreiro fica embaixo do pedreiro, tá bom? E aqui hora embaixo de hora. Então, quantas horas a gente não sabe aqui no exercício, beleza. Agora que a gente já fez essas relações, a gente fez relação, ó, 8 pedreiros em 72 horas, 6 pedreiros em x horas, tá? A gente não sabe ainda a quantidade de horas. O que a gente quer saber é a quantidade de horas. Primeiro eu vou mostrar um erro de muita gente, tá? Um erro de muita gente quando vai fazer regra de 3 é pegar e já fazer direto ela, é não pensar na conta antes. Qual que é o problema disso? Bom, vamos fazer da forma direta para vocês verem o que acontece. Eu pego x e multiplico por 8. Eu pego 6 e multiplico por 72. Tá? Então, quanto que é x vezes 8? Vou colocar aqui, ó, x vezes 8 é igual a 6 vezes 72. 72 vezes 6 é igual a 432. Então, 432. Beleza. 8 vezes x é 8x. O 8 eu vou passar para o outro lado, dividindo para que deixe o x sozinho, tá? Deixar o x isolado. 432 dividido por 8. 432 dividido por 8 é igual a 54. Então, x é igual a 54. 54 o quê? Bom, que eu não sabia era a quantidade de horas, então 54 horas. Acabou o exercício. Se eu fosse fazer essa regra de 3, diretamente, tá? Então, esse é o tipo de regra de 3 que nós chamamos de diretamente proporcional. Vou colocar aqui, ó, diretamente proporcional. Qual é o problema disso? O problema é que a gente não considerou que algumas grandezas às vezes são inversamente proporcionais. Já explico para vocês. Primeiro vamos fazer uma observação aqui, ó. 54 horas foi a minha resposta. Só que quando eu olho nas alternativas, ó, eu não tenho 54 horas, eu tenho 56 horas. Às vezes, por aproximação, alguns alunos ainda marcariam aqui a letra A, certo? 56 horas, mas estaria errado. Agora, por aproximação eu falo assim, fiz a conta, não tenho certeza, mas está mais perto do A, então vou mandar no A, tá? Não que arredondando alguns valores aí, de 54 eu conseguiria chegar em 56, não, tá? Agora olha só, existem exercícios que eles são espertos e vamos supor que eles coloquem dentro das alternativas, ao invés de ser 56 aqui, eles colocariam 54 horas. Então, eles deixariam você com a dúvida, porque se você fizer a regra de 3 diretamente proporcional, você chegaria aí na resposta certa, né? Pelo menos você teria uma alternativa para marcar, mas não é a resposta certa. Só que como você vai saber? Você bateu num valor e esse valor está aqui, só marcava A e pronto, né? Próxima questão. Mas muita atenção, porque na verdade, regras de 3 do tipo simples, nós temos dois tipos. A diretamente proporcional, que você só faz essas relações, por exemplo, 8 está para 72, 6 está para x, e já começa a fazer regra de 3. E a inversamente proporcional, na onde você vai olhar para essas relações e ver se elas estão crescendo ou decrescendo juntas. Bom, vamos lá. Vou mostrar para vocês isso. A gente tem aqui, ó, 8 pedreiros, eles constroem um muro em 72 horas. Agora, x pedreiros, né? Não, 6 pedreiros, eles constroem o mesmo muro em x horas. Se a gente considerar que isso daqui é a coluna dos pedreiros, essa primeira aqui vai ser a coluna dos pedreiros, e essa segunda aqui vai ser a coluna das horas, a gente vai ver se essas duas colunas elas estão crescendo juntas
diminuindo juntas ou se elas estão crescendo e diminuindo em direções opostas. Como assim? Observe essa primeira coluna, que é a coluna dos pedreiros. De 6 horas para 8 horas, está crescendo ou diminuindo? Olhando para baixo, numericamente o número de pedreiros está aumentando ou está diminuindo? Bom, se é de 6 para 8, está aumentando. Então a gente coloca aqui, ó, seta para cima. Agora, na coluna da quantidade de horas, de x para 72, né, eu tenho considerado a mesma direção. Se eu considerei aqui de 6 para 8, né, de baixo para cima, aqui eu também vou considerar de baixo para cima, na segunda coluna. De x para 72, está crescendo ou diminuindo? Oxe, como é que eu vou saber, né, se x eu não sei ainda o valor que é? Bom, muito simples, você vai fazer o seguinte, pensa na lógica. 8 pedreiros constroem um muro em 72 horas. Bom, muito simples, como você vai saber isso? Você vai fazer pela lógica. 8 pedreiros constroem um muro em 72 horas. 6 pedreiros vão construir esse muro em quantas horas? Os 6 pedreiros, eles trabalham numa velocidade, digamos assim, um pouco menor do que a dos 8 pedreiros. Afinal, são 6 agora. Então, a quantidade de horas que eles vão depender para fazer um muro igual vai ser maior. Maior quanto? Eu não sei maior quanto ainda. Só sei que vai ser maior. Então, significa que o número aqui de baixo, esse x vai ser maior do que o 72. 72 que está aqui em cima. Logo, a reta que a gente vai fazer, a seta, ela é crescente de cima para baixo. Certinho? De cima para baixo ela vai ser crescente. Observe que as setas elas estão em direções opostas. Então é uma regra de 3 inversamente proporcional. O que eu faço para transformar ou para conseguir fazer esse tipo de cálculo aí? É só eu transformar a regra de 3 inversamente proporcional numa regra de 3 diretamente proporcional. Como a gente faz isso? A gente inverte a direção dessa seta. Se ela está para baixo, eu inverto e coloco ela para cima. Uai! Só fazer isso que está pronto? Mas como é que eu inverto a direção dessa seta? Trocando de posição o 72 pelo x. Beleza? Então a gente vem aqui e coloca assim, ó. 8 pedreiros constroem um muro em 72 horas? Não, troquei de direção, mudei de direção, né? Coloquei em x horas. 6 pedreiros constroem um muro em 72 horas. Certinho? Agora a gente faz a regrinha de 3, do tipo simples, que ela ficou diretamente proporcional. Eu inverti uma das colunas, lembrando que você pode inverter qualquer uma das colunas, mas só pode inverter uma delas. Se você inverter as duas, aí as setas vão ficar ao contrário de novo, né? Só que quem estava para cima vai ficar para baixo e a seta que estava para baixo vai ficar para cima. Observe que agora, ó, é crescente aqui e é crescente aqui. Embora a gente não esteja vendo o valor de x ainda. Vai ser assim, 8 vezes 72. Se você fizer a multiplicação, vai chegar no valor de 576. Então vamos colocar aqui, ó, 576. Tá? Fica melhor a gente ir fazendo por parte, ó. Vou colocar aqui. 8 vezes 72, que é igual a 6 vezes x. 8 vezes 72, 576, já falei. Aí esse 6, ele vai passar para o outro lado dividindo, certo? Vai ficar só o x, então vai ficar assim, ó, 6 e x. X é igual a que valor? Se eu dividir 576 dividido por 6, a gente vai chegar na resposta que é 96. 96 o quê? 96 horas, certo? Então a gente sabe que 8 pedreiros, eles fazem um muro em 96 horas, tá certo isso? Não, eu só troquei de lado as relações, certo? Quando eu fiz quando eu queria, para mim poder fazer a regra de 3 diretamente proporcional, eu só troquei de lado as relações. Só que agora, quando eu faço a resposta, eu inverto de novo as relações e considero esse x daqui, ó, tá bom? Dessa regra de 3 aqui. Então, 8 pedreiros fizeram um muro em 72 horas, beleza, como o exercício disse. E agora, 6 pedreiros fazem um muro em quantas horas? Em 96 horas. É uma quantidade de hora maior do que a gente teria como quando eram 8 pedreiros. Tudo bem? Então,
Temos a alternativa 96, letra E, certinho? Então é isso daí, pessoal, um exercício que fala sobre regra de 3 do tipo inversamente proporcional e não diretamente proporcional como foi feito aqui, tá bom? Nesse primeiro caso. Era só para mostrar um erro que muitas vezes os alunos cometem, tá? Então tomem cuidado aí quando vê um exercício de regra de 3, porque a regra de 3 é facinho, é molezinha, desde que você tenha na sua cabeça bem clara a diferença da diretamente proporcional para inversamente proporcional, tá bom? Então é isso daí, pessoal. Se vocês gostaram dessa videoaula, compartilhem esse vídeo nas suas redes sociais para que seus amigos também possam aprender um pouquinho de regra de 3 com essa videoaula aqui, tá bom? Se você gostou muito da videoaula e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal para que você possa receber mais videoaulas assim como essa. Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula. Se você gostou dessa videoaula, dá um joinha e inscreva-se em nosso canal.